Que bom que podemos nos encontrar nesta primeira quarta-feira de 2022. Um novo ano, um novo começo. Nós desejamos que haja um novo normal na nossa vida. Nós desejamos que Deus, de maneira especial, nos abençoe de tal maneira que nós não voltemos ao antigo normal, que nós vivamos um novo normal, uma novidade de vida. Vivemos, o Senhor nos preservou a vida e nós estamos aqui. Eu quero convidá-lo para, durante o mês de janeiro, fazermos uma jornada espiritual rumo à maturidade na nossa vida. Eu quero meditar em 4 salmos nessas 4 quartas-feiras, lembrando algumas palavras destacadas destes salmos que revelam a nossa experiência como seres humanos, como pessoas que buscam a maturidade espiritual, como aqueles que querem se relacionar com o Senhor Jesus de uma maneira consistente. Cada salmo tem uma palavra que eu destaquei e eu quero meditar com você. Quero convidá-lo durante o mês de janeiro a pensarmos nisso. O mês de janeiro é um mês considerado mês de férias e muitas atividades da Igreja Batista do Parque estão suspensas por este período, retornando quase todas em fevereiro. Então é o período que nós temos bastante tempo, muita folga para podermos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a ouvir o que vamos meditar hoje e depois pensar sobre isso, fazer outras opções, fazer outras meditações sobre aquilo que você vai ler e sobre aquilo que eu estarei falando, para que você possa gerar ainda mais crescimento, possa amplificar tudo aquilo que estamos pensando para estes dias. Eu espero que você seja um insatisfeito, no sentido de eu sei que eu posso aprender mais, eu sei que eu posso viver mais, eu sei que eu posso experimentar mais de Deus, eu sei que eu posso ser um discípulo melhor e eu quero convidá-la a pensar assim: diante de tantas pessoas que partiram, o Senhor me preservou a vida, o Senhor me mantém vivo, Ele tem um plano para mim neste mundo, neste tempo. Que você pense assim e que você se aproprie desta verdade para a sua vida e que você busque, então, compreender qual é este plano, alinhar-se com ele, aproximar a sua agenda da vontade de Deus e então ser um instrumento, um alvo de Deus, do poder de Deus, para ser um instrumento de Deus neste tempo. Que Deus te abençoe nesse sentido. Eu quero orar antes de passarmos para a meditação. Deus querido, a nossa oração é muito simples. O Senhor tem nos concedido mais um dia de vida e nós temos a perspectiva de iniciar mais um ano da nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que todos estes dias que ainda estão por vir, sejam cada um deles vividos de tal maneira que venham glorificar o Teu nome. Que nós possamos andar e estar no centro da Tua vontade e que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida possa estar satisfeita em Ti. É a nossa oração, ó Deus, desejosos de experimentar mais de Ti. E nós oramos no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o seu coração para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia.
Abra sua Bíblia no Salmo 1. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quero convidar você a orar mais uma vez. Deus querido, nós queremos te agradecer o privilégio e a liberdade que temos de ler a sua palavra e meditar nela. Te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito para compreendê-la e que ele a aplique a cada coração nesta hora. É a oração que fazemos, desde já agradecidos por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós vamos iniciar uma jornada de um mês. A jornada é um tempo ou trabalho de um dia que começava com o nascer do sol e ia até o pôr do sol. Uma jornada é um trabalho que tem um tempo específico, tem começo, meio e fim. E a nossa jornada será em janeiro, uma jornada em busca de maturidade espiritual. Nosso propósito será o de perceber através de alguns salmos, alguns sentimentos que tomam conta do nosso coração, do discípulo de Jesus e que precisamos trabalhar para alcançar a maturidade. Então esta será a jornada de janeiro, uma jornada pelos salmos. E o primeiro salmo que nós vamos meditar é exatamente o Salmo 1. Me parece que é bastante propício, pertinente, que ele abra o nosso ano, que ele abra o nosso mês em busca de sabedoria, em busca de maturidade espiritual. Eu quero convidar você a meditar. Nós não vamos fazer um estudo exaustivo dos Salmos, mas pedir e procurar ver se ele pode fazer conosco exatamente aquilo que a palavra tem como objetivo, que é falar ao nosso coração, que é dirigir os nossos sentimentos, trazer sabedoria para a nossa caminhada espiritual, para a nossa jornada espiritual, nesse sentido, aquela que começou quando encontramos a Jesus e que só vai terminar quando estivermos na presença dele. O salmista é alguém que vai falar, e eu quero destacar dentre as palavras desta jornada deste mês, a palavra que está no verso 2, na minha versão NVI, quando ele diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Eu quero pensar que satisfação é uma opção. Quero que você guarde isso no seu coração, lembrando que a satisfação é uma decisão que tomamos se vamos em busca dela, se vamos alcançá-la. O salmista começa nos dizendo que há lugares, há pessoas, há companhias, há processos, que há escolhas que fazemos na nossa vida que podem ser certas ou erradas. E dependendo destas escolhas que fazemos de lugares, de pessoas, de processos, nós vamos ter mais ou menos satisfação na vida. Vamos ser satisfeitos ou insatisfeitos plenamente. Alguns creem, inclusive, que quando o salmista fez esta primeira declaração no verso 1, ele falava de um processo que é crescente dependendo da escolha que a pessoa faz. Por isso, quando ele diz assim, olha, como é feliz, que feliz que é, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A poesia hebraica ela é marcada por algumas repetições da mesma ideia com palavras diferentes. Por isso que alguns entendem que ele está falando de uma mesma ideia
e outros creem, inclusive, que isso revela uma progressão no afastamento que damos a Deus, aos caminhos do Senhor. Pense bem que é possível que haja essa progressão e que, na realidade, o nosso afastamento de Deus vai se dando na proporção que vamos mais nos afastando dele. Nós nos afastamos um pouco mais e muito, e às vezes, como diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a ser aniquilado, ele fala e nós sequer ouvimos. Então me parece que é pertinente quando pensamos que nós começamos a nos afastar do Senhor, quando começamos a dar atenção ao conselho dos ímpios, a entender que os conselhos, que as orientações, que as direções que não vêm da palavra do Senhor fazem mais sentido para a nossa vida do que a palavra que o Senhor tem para nós. E isso é um processo no qual primeiro começamos a atender a esses apelos, a esses raciocínios dos conselhos que não vêm da palavra do Senhor. E aos poucos estamos então imitando a conduta dos pecadores, aqueles que já tomaram para si como verdade o seu raciocínio. Aquele raciocínio que não vem do Senhor, os conselhos dos ímpios. E então passa a ser algo que nós praticamos, passa a ser a nossa conduta, que é uma revelação da nossa crença, daquilo que está em nosso coração. Até que finalmente chegamos ao ponto de comungar com os zombadores. Nós nos assentamos com eles, nós vivemos como eles, porque nós cremos como eles. Na realidade, nós nos tornamos como um deles. É assim que o salmista começa dizendo que, olha, dependendo das escolhas que você fizer, dos lugares, das pessoas, das companhias, dos processos que você assumir para a sua vida, você vai acabar se tornando um ímpio, um zombador, um pecador, um descrente, aquele que está longe do Senhor. O problema maior é que a vida deste ímpio é uma vida de insatisfação, marcada pela insatisfação porque ela é incoerente, ela não tem consistência. Inclusive, alguns tradutores dizem que ele vai ser como a poeira ou como a palha que não tem, que se espalha, que se dissipa, que se esvai completamente. Por isso que ela não tem consistência, ou seja, a coerência com o todo, a solidez nos seus argumentos. É interessante que, como diz, os conselhos dos ímpios, eles são muito interessantes e parecem que são bons. E como diz alguém, até a página 2, quando você percebe que de fato eles não têm firmeza, eles não têm solidez, eles não correspondem à realidade. Quando existe este choque de realidade, nós percebemos que nós estávamos montando um castelo de cartas que desmorona. Eles não se sustentam, eles não se conservam, eles só vão até a página 2. Até quando nós nos confrontamos com os problemas, com as adversidades, com as questões mais profundas do nosso ser, então nós percebemos que estes conselhos, que estas condutas, que ser desta maneira não é o ideal, não traz a satisfação que buscamos. Na realidade, essa insatisfação, que é o caminho dos ímpios, ela é marcada pelo egocentrismo. É interessante porque este caminho de conselho dos ímpios, da conduta dos pecadores, de comungar com eles, de ser como um deles, na realidade é porque você não suporta ser contrariado. Veja que no verso 5 diz que os pecadores, eles não resistirão, eles não conseguirão permanecer na comunidade dos justos, porque ali ele é confrontado com a verdade. Ali o seu egocentrismo, as suas vontades, as suas ideias, os seus conselhos, a sua conduta, a sua maneira de ser é questionada. Como nós dissemos no culto passado, a palavra de Deus vem e denuncia o seu pecado. Simples assim. E essa insatisfação, então, marca porque a pessoa não pode ser contrariada.
A palavra de Deus vem para nós exatamente para nos mostrar o nosso egocentrismo, para nos mostrar os nossos caminhos errados, para indicar o caminho certo, confrontar as nossas vontades, os nossos desejos, as durezas do nosso coração com a palavra de Deus, com o conselho do Senhor, com o caminho que o Senhor tem para nos dizer. Por isso que, se você pretende viver satisfeito, viver contente, alcançar a realização daquilo que você deseja, daquilo que você espera, você não pode ir pelo caminho que o salmista diz que é esse caminho dos ímpios, os seus conselhos, a sua conduta, o seu modo de ser. Isso é a busca pela satisfação própria, que nem aqueles que não buscam o Senhor, nem os próprios ímpios alcançam pelos seus próprios caminhos. E muito menos quando eles ouvem um não da parte do Senhor. Por isso que satisfação é uma opção. Eu preciso decidir se eu quero andar pelos meus caminhos, que vão mostrar a minha impiedade, ou andar pelos caminhos do Senhor. Ser satisfeito, alcançar o que se espera, aquilo que foi prometido de fato, viver em contentamento significa então compreender aquilo que é a vontade do Senhor e o que Ele promete realizar na nossa vida para que nós possamos esperar. Esperar milagres todos os dias é uma incoerência. E se você pretende viver assim, você vai viver insatisfeito, porque não haverá milagres todos os dias na sua vida, um milagre extraordinário. Haverão aqueles milagres ordinários, porque nós entendemos que a própria vida é um milagre. Mas aquelas coisas extraordinárias, elas não acontecem todos os dias, por isso que são extraordinários. Agora, se eu quero viver insatisfeito, há crentes que vivem assim, há pessoas que vivem insatisfeitas porque querem algo de inusitado todos os dias, todos os domingos, todos os cultos, e a vida cristã não é assim. O salmista diz que a opção para você viver satisfeito é exatamente meditar na palavra do Senhor, fazer uma opção pela lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Isso significa, quando nós meditamos na lei do Senhor, nós fazemos uma opção por obedecê-la. A obediência à palavra, por isso que o salmista diz que como é feliz aquele que medita nela. Há uma versão que diz que aquele que rumina, que permite que ela vá e volte à sua mente, que ela vá e volte ao seu coração, que todos os dias e todas as semanas ela comece a passar pelo seu coração, pela sua mente, pela meditação do que está acontecendo, dos desejos, dos desafios, dos projetos que ele realiza, permitindo que a palavra de Deus participe disso. Ele diz que esta palavra vai nos trazer vida, uma vida constante, que significa exatamente uma vida de significado, uma compreensão da vida que vivemos. Por que estamos neste mundo? O que fazemos com a nossa vida, com os nossos bens, com os nossos projetos, com aquilo que nós temos e queremos ter? É a palavra de Deus que dá esta compreensão do todo da vida, com consistência, com solidez, que mesmo quando vêm as adversidades, as agruras da vida, nós encontramos nela sustentação, nela um porto seguro, nela um castelo forte para nos guiar. Ela que dá direção também nas questões pessoais. Ela explica a vida como um todo, mas também traz sentido para as minhas questões pessoais, individuais, particulares. Por isso que essa meditação, essa ruminação, essa permissão que a palavra vá e volte ao meu coração, ela vai me trazer também sabedoria para a vida. Talvez o que nós mais lamentamos em nossa vida é quando nós descobrimos que no passado não tivemos sabedoria suficiente para decidir. Nós escolhemos lugares, pessoas, companhias, processos, fizemos escolhas erradas porque nos faltou sabedoria.
E se tivéssemos a sabedoria que temos hoje, o conhecimento que temos hoje, nós teríamos prosperado muito mais. Nós seríamos mais prósperos. E é isso exatamente que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor vai fazer com que o caminho do justo prospere, que tudo que ele faz prospera. Porque ele tem na palavra do Senhor uma explicação para toda a vida, um sentido para suas questões particulares e que lhe provém sabedoria para tomar as escolhas, as decisões corretas para a sua vida. Ele entende a vida, ele não tem ilusões na sua vida, mas ele tem o significado que a palavra traz para a sua vida. Uma versão diz que estar plantada junto a ribeiros de águas correntes, águas vivas, águas que produzem e trazem significado, vida, constância para a nossa vida, é exatamente ter uma vida aprovada com Deus. E estes autores, estes estudiosos dizem que, olha, é como uma árvore plantada novamente ou replantada no Éden. Uma árvore que voltou às suas origens, uma árvore ou alguém que voltou a ter a comunhão perfeita com Deus que existia lá no Éden. Você sabe que aquela comunhão foi quebrada por causa do pecado, do egocentrismo daquele primeiro casal. Isso todos nós herdamos. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos recobrar isto, recobrar esta comunhão. Quando lemos as páginas do Novo Testamento, nós nos lembramos que Jesus Cristo é a fonte da água da vida. Aliás, ele é a própria água da vida para nós. E nós encontramos então que essas correntes de águas vivas que dão vida, sabedoria, sentido, significado, direção para a nossa vida prosperar, ser uma vida próspera, é porque nós estamos sendo cuidados pelo próprio Deus. Portanto, se você quer viver uma vida de satisfação, nós temos aí um novo ano para tomar diversas decisões. Quais os lugares, quais as pessoas, quais as companhias, quais os processos, quais as escolhas que vamos tomar. Muitas que fizermos sem a direção do Senhor vão trazer apenas insatisfação para a nossa vida. Mas quando nós submetermos a nossa vida, quando nós, ao contrário, colocarmos a nossa satisfação na lei do Senhor e meditarmos nela de noite, buscando sentido, significado, buscando a direção, buscando sabedoria nela, nós viveremos satisfeitos, contentes, porque nós vamos ver o resultado das promessas de Deus na nossa vida. Nós vamos experimentar a realização daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus tem nos ensinado. Tudo que o justo fizer vai prosperar, porque ele tem a direção, a sabedoria, a companhia, o cuidado de Deus na sua vida. Eu quero convidar você nessa primeira jornada. A primeira palavra que destacamos é satisfação. E satisfação é uma opção. Que feliz que é aquela pessoa que não imita o ímpio, que não se afasta do Senhor. Antes tem a sua satisfação, o seu contentamento naquilo que a palavra de Deus ensina a ele, indica para ele, e ele se submete a isso. Eu quero convidar você a tomar a opção certa para ter satisfação na sua vida. Escolha o Senhor Jesus, escolha a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos te agradecer mais uma vez o privilégio de podermos meditar na tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que ela venha ser este caminho de satisfação, ela venha nos indicar, ó Deus, este caminho de uma vida satisfeita, que tenha a tua bênção, a tua direção, a sua sabedoria sobre a nossa vida. Ó Deus querido, nós queremos ter a prosperidade que só o Senhor pode trazer para nós. Nós queremos ter esta vida de contentamento, ó Deus, que está satisfeito porque tem alcançado de Ti aquilo que o Senhor tem prometido e projetado para a nossa vida.
Nós oramos gratos, ó Deus, pedindo bênção para este ano de 2022. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ano de 2022 de satisfação. Lembre-se que o primeiro passo é fazer a opção certa, a opção pelo Senhor, a opção pela sua palavra, por submeter-se à sua vontade. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, quando daremos mais um passo nesta jornada espiritual de janeiro, rumo à maturidade espiritual. Te aguardo e até lá. Que Deus te abençoe. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltam.